Amém, amém. Senhor Jesus. Os irmãos se assentem, vamos ter uma breve comunhão com vocês. E com o nosso irmão Pedro e os demais irmãos operadores. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a alegria espontânea. Senhor Jesus, temos uma viva esperança. Não somos pessoas tristes. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, a conferência já começou. Desde ontem. Senhor Jesus, já tivemos, o antigozo do que o Senhor está preparando para nós nessa conferência. O irmão Pedro, na live de quinta-feira, falou: a conferência vai começar amanhã. Eu falei: puxa, a conferência vai começar amanhã, na sexta-feira. E começou na sexta-feira. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, queremos aproveitar esse momento, até o horário do almoço, para a gente ter uma comunhão, um pouco sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, apresentar também para o irmão Pedro, os cooperadores, e também para todos nós, as coisas que estão acontecendo na nossa região. Sei que o WhatsApp está funcionando muito bem, os vídeos circulando de tudo que está acontecendo, mas é bom ver os irmãos falando ao vivo aqui, Senhor Jesus, para os irmãos testemunharem, irmão, o que essa palavra profética está fazendo. Amém. O que ela faz, irmãos, na vida das pessoas, e o que o Senhor está fazendo, Senhor, realmente nessa terra. O irmão Pedro falou que não é uma questão das guerras, eles não são os protagonistas, eles são coadjuvantes. Mas quem está realmente levando isso tudo é o cavalo branco, é o evangelho do reino. Irmão, e o evangelho do reino está sendo pregado a toda a terra. Ó Senhor Jesus. Nós falamos muito dos comportores, os comportores do PAC, a Casa Adolescente de Lorena veio para cá, estão fazendo uma bagunça aqui no Rio de Janeiro. Ó Senhor Jesus. Mas muito mais do que isso, a casa de adolescentes, irmãos, e se você não tem uma casa de adolescente tempo integral, mas que tem de final de semana, todos os finais de semana, irmãos, os adolescentes, capitães e intendentes estão saindo para as ruas todo final de semana. Senhor Jesus, todo final de semana os shoppings estão recebendo um grupo de pessoas lá que não está buscando apenas comida na praça de alimentação, como nós vimos na Alemanha, Luxemburgo, perdão, a gente falando Joanesburgo, ó Senhor Jesus. É outro burgo, Senhor Jesus. Vamos falar, aqui tem alimento, pensei que era alimento mesmo, quando ele abriu só tinha kit. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Pedro e demais cooperadores, exatamente há um ano atrás, irmãos, nós estávamos em guerra. Estávamos sob o ataque tremendo, Parecia Israel, recebendo as bombas do Hezbollah e do Hamas ali, e nós ali um grupinho pequeno, e ataque para tudo que é lado. Fizemos uma conferência maravilhosa ali, até o sábado à noite ali, foi tudo normal, eu ia falar, foi tudo muito bem, mas foi tudo bem, mas foi tudo normal. Mas a partir do sábado à noite começou uma guerra tremenda. Ó Senhor Jesus! Os mísseis foram intensificados ali, e nós estávamos ali já quase que, entregando, jogando a toalha ali, preparando no domingo pela manhã, alguns mais ansiosos, o que é que vai acontecer? E aconteceu, eu não vou dizer aqui, vamos passar uma manhã aqui falando dos testemunhos depois que aconteceram, mas ali nós pensamos muitas coisas. Os irmãos vão embora, os irmãos não vão nem se arrumar para o partir do pão, e quando nós menos esperamos, depois do café da manhã, estava todo mundo pronto, e não tinha energia, não tinha nada, estava todo mundo esperando o que ia acontecer. Senhor Jesus, e no momento certo o Senhor trouxe de volta, restituiu tudo de volta. Irmãos, o domo que o Israel tem ali, fechou o ambiente ali, irmãos, e só foi alegria para nós. Ali foi realmente uma vitória tremenda. Amém. Senhor Jesus! Amém. Onde percebe-se, o irmão Pedro ficou muito preocupado,
não só com energia, com tudo mais, mas uma preocupação do irmão Pedro no círculo mais íntimo, ele estava falando, mas os irmãos estão aguardando a palavra. Essa era a preocupação do irmão Pedro. Já pensou, irmão? Os irmãos estão preocupados, né? Estão tristes, né? Não receber a palavra. E era isso mesmo que estava todo mundo aguardando, irmãos, mas teve. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, ali naquela conferência, um ano atrás, irmão Pedro e os demais irmãos, os irmãos do Rio de Janeiro, nós apresentamos ali no final da live uma série de casas de adolescentes, né? Até o Ami falou assim, poxa, vocês mataram a cobra e mostraram o pau, né? É o linguajar dele, né? Entendeu muito bem. Poxa, mostraram as casas de adolescentes, tudo que está acontecendo. E nesse um ano, os ataques ainda continuaram, ainda teve alguns ataques, mas aquelas casas de adolescentes, elas se transformaram em ferramentas. Amém. E o irmão Beto falou algo aqui hoje, né? A casa de adolescente não é uma questão assim contemplativa, que é muito bonito ver uma casa de adolescente, irmãos, adolescentes fazendo grito de guerra, aquela coisa toda, né? Pães e peixes e tudo mais. Mas a casa de adolescente, ela é uma ferramenta. Amém. Irmãos, queremos mostrar essa manhã, nós preparamos alguns testemunhos. Preparamos não, nós comunicamos os irmãos que iam testemunhar aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Do que essas casas de adolescentes têm feito no meio dos irmãos e no meio das igrejas. Amém. Irmãos, de fato, para quem não acredita nisso, quem não testificou ainda o poder de uma casa de adolescente, vai testemunhar agora com alguns testemunhos de alguns irmãos, né? Queremos que os irmãos consigam entender que temos nas nossas mãos, irmãos, o irmão Pedro falou que os comportores é um centro de operações. Ó Senhor Jesus! A casa de adolescente, irmãos, faz parte desse centro de operações. Porque muitos que estão ali desejam ser comportores. E alguns já têm atitudes como comportor. Alguns adolescentes já têm atitudes de capitães, de coordenar as coisas. E aqueles que já estão se tornando capitães, irmãos, o semblante deles, a atitude deles é uma outra completamente diferente. Então, né, uma cidade sem a casa de adolescente está perdendo muito. E queremos provar isso para os irmãos, né, os irmãos perceberem o poder que a ferramenta do Senhor tem, né, no meio da igreja. Não vamos usar apenas para contemplação, mas era para ser usada para a obra do Senhor. Né? Vamos escolher. Nós estamos aonde? Em Mateus 24, 14 ou em Lucas 18, 9. Né? Poxa, teve alguns ali que receberam uma parábola própria. Aqueles que confiam em si mesmo. Irmão, não quero essa parábola para mim. Quero estar em Mateus 24, 14. Ó Senhor Jesus. Vamos chamar os... Vamos chamar. Ó Senhor Jesus. Porque o negócio é guerra. Não estamos aqui na arquibancada, está todo mundo jogando. Amém. Senhor Jesus. Começar por onde? Teresópolis, não é Teresópolis? Amém? Teresópolis. Pode chamar os irmãos para te ajudar. Já vem aqui então o Éder, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Anderson é da região serrana. Senhor Jesus. Amém? Niterói também tem uma experiência para contar da casa de adolescente. Pode vir, Rafael, Sabrine. E quem vocês acharem conveniente para estar aqui. Pode chamar o time, todo mundo está jogando. Não tem problema não. Senhor Jesus. Amém. Vamos deixar com vocês. Derlei está aí? Derlei, vem cá. Derlei deu um testemunho Ele tem um testemunho de vida com a casa adolescente, que a vida dele foi transformada. É o irmão antigo da igreja, o irmão guerreiro, mas era o Lázaro. Compartilha aqui. Amém, amém, irmão. Realmente a casa do adolescente, irmãos, faz realmente uma operação na nossa vida. Eu estava compartilhando com o irmão antes, os irmãos da igreja de Teresópolis. Realmente a gente pode ser um processo assim de estar na atadura, né, só vendo as coisas da terra, né, mas o Senhor falou comigo sim, né, claramente comigo sim. Eu estava passando um período assim de muita dificuldade, né? Assim, de estar junto com os irmãos. Está na cidade de Teresópolis, né, antes? E não ia estar com os irmãos, né? Porque eu estava passando uma situação assim, na minha família, assim, difícil, e eu olhando para o problema, aí o Senhor falou assim, não, olha para a palavra profética.
Irmão, realmente esse é o caminho, né? O profeta está falando e a gente tem que tomar a palavra do Senhor. Amém. E ali eu comecei a estar junto com os irmãos de Teresópolis, né? E realmente, irmãos, quando comecei a me envolver com a casa adolescente, eu me tornei um jovem. Amém. Senhor Jesus! Amém. Realmente, irmãos, essa obra do Senhor, realmente ela faz a operação na nossa vida. E os sábados, quando chega os finais de semana, eu fico desesperado de estar junto com os irmãos no interior, nas ruas. Amém. Não tem como ficar fora desse arranjo, irmãos. Realmente, Jesus realmente está fazendo essa operação, né? Amém. Realmente, o Senhor tem pressa de voltar. Ele conta com cada um de nós. Essa palavra que o irmão Pedro trouxe para a gente. Não vamos ficar na arquibancada. Vamos estar jogando. Amém. Vamos entrar nesse time. Vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Aleluia. Amém. Testemunho da irmã Fátima também. Ela está um pouco adoentada. Quer vir aqui, não? Então vem. Rapidinho. Ela deu um testemunho muito gostoso na reunião, irmão. Todo mundo chorou, ficou muito impressionado. Aquela irmã nova, veio há pouco tempo. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, a comportagem, ela está salvando vidas, né? Não para a eternidade, mas para o seu dia a dia, né, das pessoas. E eu estava, um dia a gente estava na casa dos adolescentes, e aí eu fui embora com uma irmã, que ela recente, tem um mês que ela está na vida da igreja. E ela já compartilhou comigo, se sentiu à vontade para compartilhar comigo. E foi sobre o testemunho dela que eu dei, porque eu fiquei muito impactada com aquilo que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Essa irmã estava há 7 anos na cidade de Teresópolis. E quem não conhece está convidado a conhecer. Teresópolis é uma cidade muito bonita. E tem vários bairros e a irmã, ela só ficava numa reta. Ela não ia para lugar nenhum. 7 anos. 7 anos em isolamento. 7 anos que ela não tinha convívio social. 7 anos que ela não ia numa igreja. 7 anos que ela não convivia com ninguém. E ela falou que tinha questões de depressão crônicas e profundas, um histórico muito difícil. E ela falou assim, que agora ela estava fazendo 3 horas de imersão. 3 a 4 horas de imersão. Eu fiquei super constrangida, né? Mas eu fiquei quieta, fiquei glorificando a Deus pela vida dela. E ela falou assim, olha, eu cancelei as minhas plataformas de televisão, porque eu ficava o dia inteiro na Netflix, o dia inteiro na Prime. Eu cancelei tudo, eu não tenho mais plataforma de televisão. E ela tem ido nas nossas reuniões, ela tem ido nas conectadas, nas reuniões de mulheres, tem desfrutado da palavra e está até compartilhando. Ela é uma outra pessoa, ela tem ganhado vida. Não, Senhor Jesus. E essa irmã, ela foi contatada na rua. E uma coisa que o inimigo atacava muito a nossa mente é o seguinte, nós vamos na rua e vamos encontrar uma pessoa e ela vai reunir conosco? A gente tinha essa dúvida. Hoje não existe mais, irmão. Não é são vários testemunhos. E a cada adolescente, ela tomou a igreja. Na verdade, hoje não existe igreja sem a cada adolescente. Ela é o pulmão da igreja. Ela oxigena as reuniões, ela oxigena a nossa vida, cura a gente. E se acontecer a gente não ir na rua, a gente se sente fraco. Irmãos, é um período assim, ou você morre ou você vive. Ou você mergulha, ou você vai ficar realmente preso na esfera desse mundo, que é uma esfera que te põe para baixo, que te desanima. E começamos, eu me lembro, na última conferência, nós éramos bem pouquinhos na casa adolescente, e esse dia nós levamos um susto, irmão, tinha 40 irmãos na casa adolescente. Todo mundo, a cada adolescente hoje, os irmãos entenderam que é todo mundo. Amém. A cada adolescente é para toda a igreja. Amém. Ninguém fica de fora. Amém. Tinha os irmãos, tinha medo, né? Inventava desculpa, a gente ia para o shopping, encontrava o irmão no shopping. Aí o Senhor já ia constrangendo, né? Ia para a feirinha, encontrava o irmão na feirinha. Tem uma irmã que ficou até chateada porque pediram para orar por ela. Ainda fizeram ela levar o kit, ela ainda levou o kit. Mas, irmãos, também a experiência dos batismos tem aparecido e pessoas que estão se decidindo pelo batismo, querem se batizar. E nós ficamos em um período sem ter um batismo na igreja. Nós estávamos até pensando assim, eu acho que o senhor já pode voltar, que só tem a gente mesmo, não tem muita coisa para acontecer. Irmãos, isso mudou. Hoje nós percebemos que o Senhor vai fazer cada vez mais. E é tudo por meio, irmão, do operar da palavra. É obediência e simplicidade.
isso que está nos ganhando e está nos salvando também. Nós somos mais antigos, irmãos, nós estamos aprendendo com os novos, porque eles caem de... Para eles tudo é simples. Eles entram ali já chega na reunião, já está no grito de guerra, já está voando como águia. Eles são simples. Que tem Fica em pé aí, Juan. O irmão foi batizado nos últimos 5 meses. Rosângela. Essa irmã também, irmãos, que está em tudo na igreja. Ela já abriu mão de várias propostas de emprego porque ia atrapalhar a casa adolescente, ela não recebeu. Se eu abrir uma porta para ela essa semana, com o horário que dá para ela não perder as reuniões. Faz imersão. Posso falar? Posso falar de vocês? Irmãos, estava separado. O casamento tinha acabado já, está morando em outro lugar. E o Senhor está restaurou. Já está morando junto de novo. Cadê Cauã? Cauã está aí? Cauã, fica em pé. É o filho da irmã Rosângela, amém? Indo para a rua. Irmãos, é essa alegria que está nos sustentando. Jesus, tem as fotos aqui? Ó, vem ver. Nós fazendo Vem Ver. Tem umas fotos aqui que foi da Fábrica de Vencedores Kids. Essa jovem... Luísa está aí? Cadê a Luísa? Luísa está lá, irmão, batizou tem quanto tempo? 3 semanas? 1 mês. 1 mês, irmão, também contato da rua. Isso aqui é comunhão de oração com os irmãos. Irmãos, toda... Adolescente, criança, reunião de irmãs, só tinha irmã mais velha, agora tem todo mundo. Irmãos, misturou tudo, bagunçou tudo. Graças ao Senhor, isso está nos salvando. Senhor Jesus, casa de adolescentes. Ó Senhor Jesus, vida da igreja hoje sem casa de adolescentes, irmãos, não tem nem o que fazer. Ó Senhor Jesus. Vida da igreja para nós agora ela é toda movida pela casa de adolescentes. Ó Senhor Jesus, lá em Nova Iguaçu nós começamos em 2022 e esse menino aqui, o Vitor, que é um vizinho da rua, né, ele é um morador da rua da casa de adolescentes, ele começou no primeiro encontro que nós tivemos e não tinha casa de adolescentes, foi na saída global do FVK em 2022. A gente não tinha adolescente na igreja, não tinha criança na igreja. E aí nós fizemos um evento para as crianças do bairro e saímos convidando as crianças, achando que não ia aparecer muita gente. E apareceram quase 50, não foi, Vitor, na primeira vez? Foi 50, né? Teve 50. O Vitor era menorzinho, 2 anos atrás. E ele está conosco. Eu vou deixar ele falar, que é melhor ele falar como tem sido a experiência da casa de adolescente para ele. Amém. Ó Senhor Jesus. A casa de adolescente, né? Eu entrei em outubro de 2022 e de lá para cá a casa de adolescente tem mudado minha vida, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu tenho alcançado as pessoas e mais pessoas e eu estou alcançando agora a minha família para a igreja. Amém. A minha mãe era desviada e um tempo atrás ela foi numa reunião da igreja. Ela foi fazer uma surpresa para mim. Ela falou que vai tentar ir em todas as reuniões que ela não for trabalhar, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus. Nós estamos com o Expolivro lá em Queimados, né, a cidade vizinha de Nova Iguaçu, e nós estávamos com o propósito de abrir uma casa, né? E na última semana que o Expolivro estava lá, a gente conseguiu abrir uma casa, irmãos, de uma irmã com 3 filhos que se apaixonaram pela palavra. Ó Senhor Jesus, essa irmã ela abriu a casa dela. E nós estamos abrindo mais uma casa de adolescentes, irmãos, na Baixada. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Esse testemunho, irmãos, é desse vídeo aí. Esse vídeo aí agora foi dessa semana. Nós começamos com o Expolivro na cidade de Queimados, uma cidade que hoje não tem um testemunho. E desde o começo o nosso coração, a nossa oração, tendo comunhão com os irmãos, inclusive os irmãos do Expolivro, foi falar sobre a necessidade de, ao Expolivro sair da cidade, ficar alguma coisa consolidada. Né? Uma casa aberta, 2 casas, um GFCM, uma casa de adolescentes. E aí, essa irmã dessa casa aí, ela passou no Expolivro e os irmãos oraram por ela e o testemunho que ela deu, ela teve já numa reunião da igreja. Tem um vídeo dela aí na reunião da igreja? Vê se tem aí para mostrar.
ela teve no Expolivro e ela disse que no momento em que os irmãos a abordaram e oraram por ela sentiu que a atmosfera mudou. E ela é uma irmã que já segue ao Senhor, essa irmã. Ela já é cristã há muitos anos, mas ela, de um tempo para cá, ela desanimou de congregar, porque ela achava que não estava tendo sentido nenhum ir para os cultos, ir para as comunhões, e o sentimento que ela tinha é que ela estava perdendo o tempo dela. Ela tinha 3 filhos para cuidar, tinha coisas para fazer, esse testemunho ela deu na reunião. Aí ela ficou em casa, passou a ficar em casa. Mas ela sentiu que quando ela entrou no Expolivro e pediram para ela escolher um número para orar, palavras dela, ela falou: irmãos, nesse momento a atmosfera mudou. Aí ela desceu do Expolivro, participou do teatro da Luva Lulu, e no final uma irmã trouxe ela para conversar comigo, e o mais interessante é que o que mais tocou a irmã, a mensagem do teatro é maravilhosa, né, da Luva Lulu, mas o que mais tocou foi o grito de guerra no final. No final, teve os adolescentes puxando o grito de guerra, e quando ela veio falar comigo, ela falou: eu queria entender melhor o que é isso que vocês fizeram no final, porque é muito contagiante. E aí eu expliquei para ela, né, não falando muita coisa, como o Mom Pedro tem orientado, não explica muita coisa. E aí falei com ela, para ela abrir a casa para receber. E aí, irmãos, na semana seguinte, ela abriu a casa numa quinta-feira, nós fomos, aí tá ali, foi nesse dia aí, ó. E ela com o esposo receberam com muita alegria e pediram para nós irmos na terça agora dessa semana, que foi aquele vídeo anterior, que ia ter um bolinho de aniversário para a filha dela, e ela ia convidar mais adolescentes. E ela ia convidar a família, os adolescentes, crianças, porque ela queria que na festa tivesse grito de guerra. E aí, irmãos, foi maravilhoso, porque nós fizemos respiração da vida, invocar fora da caixa, com as crianças. Aí eu fui o animador, né, da festa, eu estava lá animando a festa. E aí o vídeo não mostra, mas está cheio de adultos para cá, né, que estavam ali comendo, bebendo, e aí a gente foi pedindo para eles fazerem também. E aí quem estava lá na cozinha estava fazendo respiração da vida, e para a honra e glória do Senhor, essa irmã vai estar aqui amanhã conosco, amém? Com a família dela. Senhor Jesus, vou passar para a Esté falar um pouquinho também, nossa comportura. Amém. Ó Senhor Jesus, os irmãos têm falado muito do testemunho dos contatos, né? E uma das experiências que a gente teve no Expolivro foi de ir visitar 3 casas, né? Antes de ir na 4ª. Então, precisou visitar 4 casas para ter uma, né? Ó Senhor Jesus. Então, quanto mais casas abertas, quanto mais contato, melhor é, né? Ó Senhor Jesus. E uma experiência também, né, na casa de adolescente lá de Nova Iguaçu, é bem interessante a simplicidade das crianças, né? Que muitos ali, às vezes, não sabem ler, não sabem nem falar ainda direito. Tem um pequenininho ali, o menor de todos, o Rógenes, né? E ele decora na cabeça o grito de guerra, né? Quando vê, já está fazendo, já está puxando. Ó Senhor Jesus. E uma das experiências também mais atuais foi que a gente estava fazendo a casa de adolescente, né? No Expolivro, ali fora. E aí, enquanto a gente estava puxando o grito de guerra, fazendo a imersão, a Esté e mais uma, né? Chamou, acho que é a Manu, alguma coisa assim. Falou, vamos lá chamar mais pessoas, né? E a gente assim, do nada vem ver aqui, né? E aí elas foram, chamaram, e aí depois veio os pais, perguntaram, o que é isso aqui, o que vocês estão fazendo? Sem muito esforço nosso, né, da gente pegar, correr atrás e tentar fazer alguma coisa, né? Pelo fato da gente estar seguindo a palavra, igual a irmã falou, da atmosfera, né? Os irmãos estavam se aproximando, né? E aí uma coisa engraçada é que estava vindo 2 jovens para a casa de adolescente no Expolivro. Aí o Éder perguntou, você gostaria de receber uma visita na sua casa? Ele, não. Aí perguntou para o irmão, não. Aí o Éder, não, é porque a gente vai embora. Aí o menino já parecia que ele ia chorar. Não, vai ser a última vez. Não, eu quero sim. Aí já começou a querer que fizesse a casa de adolescentes lá, né? Então, a gente vê essa simplicidade, né? Não é nada forçado, não é nada criado por nós. Agora mesmo, né, enquanto o irmão estava dando a mensagem,
Aí as adolescentes, tia, gente, cadê o caderno? Cadê não sei o quê? Me presta o celular, me dá alguma coisa, tipo, procurando alguma coisa. Eu fiquei sem o celular para escrever, porque eles estavam escrevendo, e era duas. Ficavam compartilhando ali, né? E eu ajudando, ó, é tal coisa, é assim e tal. Então, você vê que o amor que eles têm pela palavra, né? Ó Senhor Jesus, e isso mais um monte de experiência, né? Mas uma coisa que mais tem me ganhado na casa de adolescentes é a simplicidade que eles têm, né? Eles não se preocupam com muita coisa, e a parte principal é a palavra e o quanto eles são focados no grito de guerra, né? Você está ali no carro e você conversou sobre o grito de guerra, já era, vai ter grito de guerra. Ah, adolescentes que ardem, já falo, pela palavra aqui, ó, já falou. E aí, quando vê, tá puxando um grito de guerra, eles dão uma distraída, canta outra coisa, aí volta pro grito de guerra, mas ninguém falou nada, ninguém está entendendo nada. E aí liga a energia deles, daqui a pouco está subindo na parede, então liga o espírito mesmo, né? Ó Senhor Jesus, então a gente vê como a palavra tem feito, o grito de guerra, todas as ferramentas, né? Então, a casa de adolescente, se for para ter um segredo, é só a palavra, né? Porque o resto, a atmosfera, faz todas as coisas, né? A palavra realmente, ela faz a obra. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. A experiência do irmão, né, de Teresópolis era minha também, né? Tava um Lázaro, Senhor Jesus. Tava lá, cheio de atadura. E aí o Charles e o Thiago, na conferência de fevereiro, né, desse ano, quando o irmão Pedro falou do Lázaro levanta, né? Senhor Jesus. Eles vieram falar comigo. Ele falou, varão, você precisa estar mais perto, ajudar as meninas, era a Sara Vitória. Eu falei, aí eu reconheci minha condição, né? Aí eu achei que eu estava fazendo alguma coisa, mas eu só estava indo, estava em Sardes, né? Ele reuniu, né, os capitães de Niterói e falou, ó, ele suspirou para a gente, né, adolescente, tem que cuidar de adolescente, né? E aí a gente chamou alguns adolescentes, passamos um encargo para a Sabrine. Então, irmãos, a casa de adolescente não é a estrutura física, o irmão Alexandre sempre fala com a gente, né? É a esfera. Se a gente levar essa esfera para a nossa vida, vai mudar tudo. E o irmão Anderson falou aqui, a casa de adolescente é para toda a igreja. Então, fala para o irmão que está do seu lado, mas fala vestindo a camisa, 110%. Né? Fala como se estivesse em guerra, nós estamos em guerra. Fala, a casa de adolescente é para você. Fala vestindo a camisa, 110%. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, a casa de adolescente é para você. Irmãos, nós estamos experimentando isso. A casa de adolescente, só com adolescente, irmãos, funciona. Mas, quando a igreja se envolve, vai 110%. As coisas acontecem. Então, irmãos, nós temos que entrar de cabeça. Vamos esquecer nossos conceitos. Vamos entrar de cabeça. Tem serviço para todo mundo. Não consigo ir para a rua, irmão. Tem outra coisa para você fazer, pode ter certeza. Irmão, se entrega. Né? Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua localidade. Irmão, você vai viver a realidade espiritual. Vou deixar a Sabrina falar um pouco dessa experiência, né, dela cuidar de outro adolescente. Amém. Amém, Senhor Jesus. Isso que o Rafael falou, né? É muita verdade, porque o irmão Pedro, ele estava passando encargo pra gente, né? Sobre adolescente, cuidar de adolescente. E aí, eu lembro que foi no Vem Ver, que a gente estava fazendo na casa de uma irmã, no prédio, né? E aí, a gente bateu na casa, a gente orou por ela, pela mãe dela, e a gente já falou assim, a gente pode levar sua filha pra casa de adolescente? Ela falou, pode sim, claro, pode levar. A gente levou. E no começo ela era uma adolescente que, tipo assim, tinha muito questionamento, né? Que, tipo, ela se considerava ateu. E aí eu ficava tipo assim, Senhor Jesus, o que eu faço? Mas aí eu falei pra ela assim, não, relaxa que agora você não crê, mas depois você vai crer, porque a palavra vai fazer a obra. Sempre falava isso, quando ela falava alguma coisa, eu falava, não, daqui a pouco você vai crer, daqui a pouco você vai crer. E aí foi passando o tempo, né? A gente foi fazendo visita na casa dela, eu fui mandando mensagem pra ela, mandando a imersão pra ela, e aos poucos a palavra foi mudando a vida dela, né? Senhor Jesus, porque é a palavra é que faz a obra, né? Senhor Jesus. E aí eu tive a experiência com ela, né? Que ela se abriu para mim, né? Ela falou que ela tinha problemas, né? Na escola, ela tinha problema com a família dela, né? Com os pais dela. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a expressar uma alegria, assim, inexplicável, né? Ela falou que a palavra mudou a vida dela, né? Que estar junto com os adolescentes mudou a vida dela. Senhor Jesus. E ela vai estar aqui na conferência, né? Ó Senhor Jesus. Isso é mais um sinal de que a palavra é que faz a obra, né? Ó Senhor Jesus. E... Senhor Jesus, eu ia falar alguma coisa. Da live?
Que a gente agora, toda quinta, a mãe dela abre a casa pra gente ver a live na casa dela, Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso, né? Porque é um adolescente que era ateu, agora tá querendo na palavra, né? Tá querendo estar junto dos adolescentes. E esses dias eu tava preparando os brindes, né, pra conferência, lá no local, antes de vir pra conferência, e aí do nada eu olho o meu Instagram, aí aparece assim, Sabrine, pode orar por mim? Eu fiquei assim, paralisada. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei com a Sara, eu falei, o que eu faço? Ela falou, ora por ela. Aí eu falei, amém. Aí eu fui e falei, escolhe o número de 1 a 4. Aí eu liguei pra ela, fiz imersão com ela, orei por ela. Ela falou assim, não, é porque eu tava passando por uma situação difícil, né? Na escola, na minha família, eu tava me sentindo meio mal. E aí eu falei assim, amém. Então, aí ela falou, agora eu tô me sentindo muito melhor, né? Essa palavra mudou a minha vida. Amém. E a gente pode ver, né, que a palavra faz a obra, Senhor Jesus. Que essa palavra, porque, tipo, ela era ateu. Senhor Jesus, ela ficava cheia de questionamento. Falou um monte de coisa pra mim, tipo, ela se abria pra mim, falava um monte de coisa. O que é vida eterna? O que esse irmão tá falando aí de vida eterna? De sei lá o quê, sei lá, divino. Aí ela falava assim, não, relaxa, fica tranquila, daqui a pouco você vai crer. Vem ver. E aí, aos poucos, né, indo fazer visita na casa dela, fazendo imersão com ela, essa palavra foi mudando a vida dela, né, Senhor Jesus. E agora é isso, né, adolescente, cuidar de adolescente, Senhor Jesus, a palavra faz a obra, amém. Ó Senhor Jesus. Vou chegar um pouquinho para lá. Isso. Vou mandando para lá. Isso. Ó Senhor Jesus. A palavra faz a obra. Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aqui está representando, irmãos, o que o Senhor realmente está fazendo, né? Vendo esse testemunho, ver o Rafael falar, um homem grandão desse aí, né? Eu sou grandão também assim, mas tem como não ficar emocionado, irmãos. Porque quem vê a condição, né, em tão pouco tempo, irmãos, o que o Espírito está fazendo no nosso meio, irmãos, é algo que nós atestamos que só a palavra pode fazer. Você vê, né, você tocar, né? Eu lembro dessa comunhão como se fosse hoje, conversando com ele ali, numa fila de lanche, né, ali na estância. Né? Uma comunhão ali começou do nada e, de repente, o Espírito começou a falar conosco ali. Irmãos, e ver hoje esse envolvimento. Né? Irmãos, vamos ter esse coração pelos irmãos. Às vezes o irmão está com alguma dificuldade, né, alguma coisa, irmãos, vamos colar nele e falar a palavra. Vamos encorajar, vamos trazer para essa esfera. Não vamos crer que nós temos capacidade, mas que a esfera pode fazer. E aqui estão os nossos adolescentes, amém? Eles gostam de vir, é diferente da gente, né? A gente fica nervoso para falar, eles querem falar. Então vou pedir o Valentino para falar rapidinho dessa experiência que a Sabrina está falando, né? Com já o coração de cuidar de outros adolescentes, tá bom? Bem rapidinho. Vai lá. Senhor Jesus. O irmão Pedro falou da multiplicação, né? Senhor Jesus. E a gente tomou isso para nós, né? Então a gente toda hora está saindo às ruas, né? Para o Vem Ver, Pães e Peixes, e trazendo essas pessoas para a igreja, para a casa de adolescentes. E a gente está multiplicando muito rápido, irmãos. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Chegou, a gente nos grupos familiares tem vários adolescentes, estamos desfrutando muito da palavra. E tem vários adolescentes indo para a reunião, né? Para a casa de adolescente. E tem eu, Elias e Bernardo, né? Os mais velhos. Aí, os mais idosos. 13 anos mais velho. Os mais idosos, né? Aí a gente tem esse encargo de cuidar desses adolescentes que estão chegando, né? Senhor Jesus! Senhor, e chegou 6 adolescentes novos lá. Ó, Senhor Jesus! A gente está com esse encargo, né? E a gente está cuidando muito bem deles. E a gente não pode estar... não. A gente não pode estar com viver e tal, de ficar relaxado. Não. A gente, como adolescente, tem que estar cheio do Espírito. Senhor Jesus, temos que estar cheio do Espírito para a gente contagiar os novos adolescentes também. Ó, Senhor Jesus! Amém, irmão. Amém, irmãos. Como o irmão Pedro falou, né? A gente tem que dobrar. Nosso número. A gente tem que... Aí, toda a comportagem, né? Eu saio assim, Senhor Jesus, que eu possa trazer mais de adolescentes, Senhor, para a casa de adolescentes, Senhor. E está funcionando, a gente já conseguiu 6 adolescentes novos. E eu, amém.
E como eu e o Valentino e o Bernardo, a gente já tá há mais tempo na casa de adolescente e a gente tem que dar exemplo, né, para esses novos. Então, a gente sempre busca, assim, não relaxar muito, sempre no gritos de guerra, assim, a gente animar esses adolescentes. Amém. Essa foi minha experiência. Aleluia. Um idoso de 12 anos e 12 já? 11. 11 anos. Vê que eles são idosos, né? Agora um mais idoso ainda. Vem cá, Natan. Natan? Vem cá, rapaz. Espera aí. Fala seu nome, qual a sua idade, vai lá. Meu nome é Natan, tenho 10 anos e sou... idoso mesmo. E sou da Casa de Adolescentes de Campo Grande, do Rio de Janeiro, né? E eu queria contar uma experiência quando eu estava orando pelas pessoas, sabe? Eu vi uma mulher assim, meio triste, ali no celular. Aí eu falei, posso orar por você? Ela falou, sim. Comecei a escolher, eu acho que o ponto 3. E a gente estava lá, aí eu orei por ela, tudo bem. Aí eu dei o livro para ela. Só que, assim, quando eu estava orando, eu senti... Aí eu pensei, deve ser uma criança chorando, né? Aí quando eu abri os olhos assim, ela chorando ali, chorando assim, saindo lágrimas de tudo, ela toda vermelha assim. Aí eu falei, ó, Senhor Jesus. Aí eu dei o livro para ela assim, aí ela falou, eu quero esse e tal. Aí eu falei, irmãos, essa palavra aqui circulando na gente, tá fazendo essa obra, né? Essa palavra é a nossa vida. Porque, igual a gente, né? Sem o corpo, sem o sangue, a gente não vive. Então, sem essa palavra, a gente fica na carne. Então, a gente tem que ficar nessa vida, Senhor, essa palavra. Oh, Senhor Jesus, amém. Esse é meu... Ó, Senhor Jesus. Esse testemunho que ele falou, irmãos, foi interessante. Aqui ele não falou os detalhes, né? Para nós, lá ele falou detalhe. Essa pessoa que estava triste, começou a chorar, ela tinha perdido o pai há pouco tempo. Então, ela estava chorando copiosamente. Aí, como é que você falou a frase para ela? Isso acontece. Isso acontece mesmo. Mas vamos orar para que o Senhor possa te consolar. Irmãos, no final, ela saiu feliz, irmãos. E saiu com a palavra. Ó, Senhor Jesus! Só mais um testemunho. Eu vou falar dessas duas aqui agora também, da Sara. Sara, vem cá, rapidinho. Você não queria falar, não, mas fala só uma frase. Só uma frase. Como é que está sendo a sua experiência aí? Rapidinho. Amém, irmãos. Vou contar a experiência, né, de realmente que quando essa palavra veio para nós, né, de realmente multiplicar a casa adolescente, realmente ardeu meu coração, né? Aí eu fui para a minha escola e eu comecei a chamar as pessoas da minha escola, né? Aí a Mariana, ela estudava comigo ano passado. Aí teve uma vez que teve a capitã, que é minha irmã, Fernanda, ela deu uma missão de a gente chamar 5 adolescentes, né, para ir para casa adolescente. Aí eu nem estava lembrando muito da Mariana, só que aí eu vi o contato dela, né? Aí eu mandei mensagem para ela, aí ela respondeu já, né, e falando que ia assim, né? Aí no mesmo final de semana que eu chamei, na mesma semana que eu chamei ela foi, né? E realmente me impressionou muito, né? Porque não é minha capacidade, né? Antes de eu chamar ela, realmente fiz imersão, orei para o Senhor, realmente para Ele fazer a obra dele, né? E também eu tive experiência, né, de estar fazendo gritos de guerra, imersão refinada com as minhas amigas da escola, né? Tem até uma experiência da minha amiga, né, a Karen, que eu chamei ela para casa adolescente, só que ela não pôde, né? Só que aí eu lendo o livro do irmão Dong, teve a parte lá que estava falando que Whitney Lee, né, que ele tinha orado por todos da Vatimani tinha orado por todos da sala dele, né? E todos foram salvos menos um, né? E eu pensei assim, né? Ele não deve ter desistido rápido, né? Por causa que para ter conseguido salvar todos, não foi só um contato uma vez e deixa para lá e conseguiu salvar, não, né? Ele continuou persistente, né? E continuando chamando, né? E é isso que eu tive com a Karen, né? Aí eu chamei ela para Mulheres Conectadas na reunião. Ela está entrando na reunião todas as vezes, né, para ler o livro com a gente.
E eu estou fazendo imersão com ela refinada na escola, para realmente trazê-la para a casa adolescente. Porque ela pode resistir algumas vezes, né? Mas o Senhor pode tratar o coração dela, né? E realmente ela poder ir. Amém. Só para fechar, eu vou falar o testemunho da Mariana, né? A Sara falou da experiência dela convidando a Mariana, né? Ela não vai conseguir falar, eu vou falar por ela, tá bom? Irmãos, essa menina, quando ela chegou, né? Ela estava num quadro, né? De de muito restringida, né? Ela só ia de casa para a escola, de escola para casa, e a mãe, né, preocupada, né, também quando nós falamos de convidar, de trazer, com muita preocupação de como seria a reação dela, né? E ela foi a primeira vez, irmãos, eu lembro quando ela chegou, até o barulho do grito de guerra, você lembra disso, Maria? O barulho do grito de guerra, irmãos, incomodava, porque ela estava ficando tão sozinha, tão quietinha, e muito barulho, aí ela se sentia incomodada, ela precisava se afastar. Irmãos, e semana após semana, vendo o que o Senhor está fazendo na vida dela, irmãos. Hoje ela estava aqui pulando no grito de guerra, irmãos. E hoje, irmão, não só isso, não é só ela já está cuidando de outras adolescentes, preocupada, ajudando no banho, ajudando na organização. Ela se emocionou também, não tinha como não emocionar, né? Mas, irmãos, esse é o poder da palavra. Se você, irmãos, ainda tem dificuldade de crer, eu sei que não é fácil, irmãos, se envolva com a casa de adolescentes. Se envolva com essa esfera. Irmãos, esse é o poder da vida. Né? E hoje, ver a Mariana aqui conosco, alegre. Primeira conferência, Mariana. É a primeira de muitas. Irmãos, o Senhor realmente está fazendo por meio da sua palavra. Vamos crer, vamos nos envolver. Irmãos, essa palavra ela é atestada, ela se cumpre. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Na imersão de quarta-feira dessa semana, fala lá que nós precisamos ter um espírito humilde, né? E ser totalmente dependente do Senhor. E aí fala que são esses corações que o Senhor busca. Aí você vai vendo aqui os testemunhos, né? É lindo, né? Adolescentes que mal falavam em público, né? Nem saíam de casa, hoje estão aqui, né, na frente, e ainda mais estão propagando o Evangelho, né? Isso realmente, irmãos, é muito gratificante. Mas isso é possível por causa do envolvimento da igreja. Eles têm suporte, isso é importante. Nós tivemos uma experiência agora em agosto, que nós tínhamos uma comunhão com Pedro lá na Estância Árvore da Vida, e nós fizemos uma convocação para os irmãos, né? Irmão, para nossa grata surpresa, foram 75 irmãos do Rio de Janeiro. E eu achei até engraçado o Alexandre, que o Alexandre fez, Marlin, quem é aquele irmão ali? Né? Marlin, quem é aquele irmão ali? Aí ia perguntando, porque isso é bom, irmãos, mostra que está havendo renovação, né? E 75 irmãos. E eu vou falar uma experiência mais da igreja no Rio de Janeiro, que a gente está acompanhando mais próximo, né? A gente sabe que isso repercutiu por toda a região. Mas nós levamos 16 irmãos do Rio de Janeiro, né? E irmãos que estavam sentados na arquibancada. Irmãos que não estavam jogando. Irmãos, e a reação foi maravilhosa. Irmão, por mais que a gente dê uma palavra bonita, tenha comunhão com os irmãos, mas, irmão, seguir a palavra profética de perto faz a diferença. E ali nós vimos que é a palavra que faz a obra. Porque, irmãos, esses irmãos voltaram diferentes. A gente tinha umas carências, umas dificuldades de irmãos para dar suporte na casa de adolescentes, nos homens de oração. Irmãos, e depois dessa comunhão, né, irmão, tudo mudou. A gente não precisou chamar ninguém, não precisou ligar para os irmãos se apresentaram voluntariamente para servir ao Senhor. Irmãos, isso mostra a importância de seguir de perto a palavra profética. E é essa palavra que vai gerar em nós esse espírito humilde. Não é eu fazendo boas obras, tentando fazer as coisas por mim mesmo, mas é imergindo nessa palavra. É com os gritos de guerra. Irmão, faz toda a diferença. Então, encorajar os irmãos a estarem servindo, porque aqui tem alguns irmãos que estão envolvidos diretamente. Irmão, mas tem muitos que estão na cobertura. Para a gente ver esses testemunhos, muitos irmãos se apresentaram e estão na cobertura. São as juntas que estão dando suprimento para o corpo, né? Então, irmão, vamos nos envolver mais com o viver da igreja e vamos avançar. Jesus é o Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Eu só queria, irmãos, acrescentar mais um item.
Ontem mesmo estava tendo comunhão com o Marlon sobre isso, né? De como que as ferramentas, elas precisam se conectar e quando elas se conectam, como que a circulação da vida parece que amplia. E a esfera da casa de adolescentes faz toda a diferença para isso acontecer. E a esfera da casa de adolescentes muda tudo. E aí a gente teve essa experiência agora, 1 mês, com o Expolivro lá conosco. A gente fez o máximo possível para levar a esfera da casa de adolescentes para o Expolivro. E aí eu queria convidar aqui o Vicente e a Wanda para falar um pouquinho como foi essa experiência de servir com o Expolivro. Os irmãos, esse casal maravilhoso. Amém? Palmas para eles. Ó Senhor Jesus. Casal que vão viajando. Ó Senhor Jesus. Servem com muita dedicação, com muita entrega. E eles chegaram um pouquinho cansados, mas adolescentes colocaram energia neles. Aí ontem, foi ontem, né? Ontem eles fizeram uma casa de adolescentes lá, com os contatos que entraram no Expolivro. Fala aí um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Ontem nós tivemos uma experiência muito rica, porque a gente estava nos preparando, né, para vir para a conferência. O irmão Éder não pôde comparecer com os adolescentes, porque ele estava aqui em comunhão com o irmão, né? E chegou um grupo lá panfletando para a gente ir na igreja deles, né? Aí eu falei assim, não, vai ter a casa de adolescente. Tem um jovenzinho, o Vitor, ele panfletava todos os dias para nós lá na Vila Olímpica, convidando os adolescentes. E chegou um monte de adolescente, e o irmão Éder não estava. Aí fomos eu e o Júnior. Eu dei a folhinha da Imersão Kids para todo mundo, eles estavam loucos. Pegaram e começaram a criar os gritos de guerra. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Foi uma experiência muito rica. Os professores, né, eram 3 também, falou assim, eu estou revivendo a minha infância, isso aqui mudou minha vida, e nós precisamos trazer isso de volta, né? Falei assim, vou conversar com o meu pastor, vocês podem ir fazer lá na nossa igreja? Então, eles queriam levar essa esfera da casa de adolescentes para a igreja deles. Então, assim, no último momento, isso a gente já estava fechando, a carreta já estava cheia de coisas para a gente vir embora, né? E a gente fez a casa de adolescente com eles lá, foi muito rico. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus, né, como o irmão Pedro tem falado, a gente ser simples e obediente à palavra. E eu até estava falando com a Wanda, já vamos guardar as coisas, vamos fechar, porque está bem devagar. Né? E já tinha aparecido 2 adolescentes antes, falando, hoje não vai ter a casa de adolescentes. Aí, não, é porque a gente vai para a conferência e não vai ter. Né? E passou um pouquinho, eu estou lá embaixo pegando a mesa, já chegou uma criança, me entregou um panfleto e falou comigo... você pode ir lá visitar a nossa igreja e tal, né? Ele começou a falar, eu falei, já está fazendo a comportagem, né? Do jeito deles, mas está fazendo. Eu falei, eu vou pegar o papelzinho aqui, mas daqui a pouco você vem conhecer a ferramenta. E aí, quando eu vi aquele tanto de criança, né, e 3 irmãs, e eu falei, não vamos fechar agora não, vamos esperar eles. Eu estou crendo que vai ser bom essas crianças aqui dentro. E aí passou um pouquinho, vieram todos, a gente começou a fazer grito de guerra, começou a fazer imersão. E aí uma falava, Wanda, tio, eu quero fazer um grito, outra, eu quero fazer um grito. E aí ela deixou o contato, né, para o irmão Éder estar procurando ela para fazer essa visita da casa de adolescente em Nova Iguaçu, lá em Queimados. E aí, irmãos, graças a Deus, né, a experiência do Expolivro em Queimados foi muito boa. Né, e uma coisa que eu ganhei muito, né, uma experiência, o irmão Éder falou, a gente não quer que o Expolivro passe aqui só como um evento. Mas a gente quer abrir, né, uma casa, né, um GFCM aqui, para a gente fazer a casa de adolescente. E o senhor honrou, né? Abriu a casa da irmã Fabiana, que graças a Deus vai estar aqui amanhã. Então, é só, como o irmão falou, né, crer para ver, não é ver para crer. Né? Então, a gente creu, né, o irmão Éder falou, e o senhor abriu a porta lá da casa da irmã para a gente estar fazendo a casa de adolescente lá. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Senhor Jesus. Coloca o vídeo aí de novo. Esse é o vídeo no Expolivro. Senhor Jesus. O pastor não estava, fizeram a festa. Senhor Jesus. Amém, pode sentar. Senhor Jesus, obrigado pelos testemunhos. Não é nada sem cabeça.
não tem combinado. Então invoca! Assim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, deu para entender. Eu acho que a casa de adolescentes não é uma questão de evento de final de semana. Deu para entender, não é? A casa de adolescentes é realmente a ferramenta que o Senhor tem usado para a igreja. Olha quantos testemunhos maravilhosos, irmãos. Não é a igreja e a casa de adolescentes. A casa de adolescentes é a igreja é a casa de adolescentes, e dali saem comportores, dali saem missionários. Tem uma turma dessa que está aqui agora, estão estudando inglês, estão estudando coreano, para poder já pensar e ir para fora. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, obrigado, irmãos. Esse era o testemunho que nós queríamos dar para os irmãos. Espero que os irmãos tenham absorvido, né, o poder das ferramentas por meio da palavra profética. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Estamos liberados. Senhor Jesus.